Olá pessoal, tudo bem? Aqui é João Vitorino de A Hora do Dinheiro para mais um vídeo para você. Hoje nós vamos falar sobre a reserva de emergência, ou fundo de emergência, como muita gente chama. O que é isso? É o principal colchão de proteção para você em um momento difícil. Momentos difíceis todos nós passamos na nossa vida. A gente pode ter um problema de doença na família, pode ter tido um acidente e até uma coisa que acontece com muita gente, né? O danado do desemprego. O que acontece? Você pode demorar algum tempo para se recolocar e aí da onde vai vir a grana que vai suportar nesse período? Ou então se você teve algum problema na família, alguém ficou doente, precisou ser internado. Eu já tive isso na minha família, com a minha mãe, uma vez ela ficou doente, eu precisei de uma grana muito rápido para apoiar nesse momento difícil. Então a reserva de emergência ela serve justamente para isso. Emergência, ela é reserva e para as emergências. E como que a gente monta essa reserva de emergência, né? Quais que são os conceitos, quais que são os objetivos de uma reserva de emergência? Em tese, normalmente a gente fala que a reserva de emergência ela deve cobrir de 6 a 12 meses das suas despesas essenciais para que você consiga ter esse período aí para se reorganizar, para você se reequilibrar e voltar no trilho normal. Você tem que separar uma grana todos os meses, tá certo? 10%, 5% do que você ganha e vai compondo essa reserva em um local, em um fundo ou em um título que tenha liquidez imediata. Então vamos tentar separar esses assuntos aí em duas coisas. Uma coisa é o fundo, a liquidez, esse conceito, e outra coisa é as tais das despesas essenciais. Quando a gente fala no local onde você tem que deixar o dinheiro da reserva de emergência, você tem que pensar que seja um local em que você possa acessá-lo imediatamente. Então você não pode colocar num fundo, num investimento, em que tenha um prazo pré-determinado longo. Existem aí fundos que você só pode sacar em 120 dias, em 180 dias. Esse tipo de investimento não serve para reserva de emergência. Para reserva de emergência são sempre investimentos em que você tenha acesso rápido, imediato. Acontece emergência, do dia para a noite você tem que ter acesso ao dinheiro, então precisa ter uma liquidez rápida. Esses lugares onde você tem que colocar a reserva de emergência tem que ser lugares em que a rentabilidade seja conservadora. O que é isso, né, gente? Poupança, fundos de renda fixa de grandes bancos, CDBs de grandes bancos. Você não deve colocar o dinheiro da sua reserva de emergência em criptoativos, por exemplo, em fundos de ações. Por quê? Porque tem uma variação muito grande, né, gente? Então você não tem a garantia de que o que você depositou estará lá com a rentabilidade mínima, entendeu? Segundo ponto, as despesas essenciais. O que a gente está falando aqui, né, gente? Quando você passa por uma emergência, quais que são as despesas que você não pode abrir mão? Vamos lá. Escola das crianças, se você tem as crianças você tem filhos em colégios pagos, aluguel, se você vive de aluguel, o condomínio, plano de saúde, se você não tiver plano de saúde sendo pago pela empresa, alimentação. Basicamente, essas são as despesas que eu considero essenciais. Cada um de nós tem o seu conceito, então eu estou trazendo aqui só um exemplo para ilustrar o que são as suas despesas essenciais. Legal? Então fica a dica aqui, vamos resumir rapidamente esse vídeo para você. Então, fundo de reserva e reserva de emergência, todo mundo tem que ter. Isso é a base de uma vida financeira saudável, de uma vida financeira ok. Segundo, a reserva de emergência, ela tem que ser de 6 a 12 vezes sua despesa mensal. Terceiro, ela tem que estar em fundos que sejam de liquidez rápida e que sejam fundos ou investimentos conservadores. Eu gosto de poupança, tem muita gente que odeia poupança, mas a poupança, teu dinheiro está lá garantido direitinho. Fundos de renda fixa de grandes bancos eu gosto também, CDBs de grandes bancos eu gosto também. E terceiro, as despesas essenciais, você tem que definir previamente o que são as suas despesas essenciais. Então aquelas despesas que você não pode deixar de pagar no mês. A saída você joga, não vai sair mais, o cineminha não vai sair mais, aquela viagem você deixa para lá. Então no momento em que você tem lá um problema de saúde na família, foi demitido, quebrou o carro seu quebrou, já aconteceu comigo, eu tive que refazer o motor todo, então aquela despesa muito grande. Então para isso é que serve a sua reserva de emergência. Legal? Então esse é mais um vídeo que a gente fez aqui especialmente para vocês no canal A Hora do Dinheiro. Segue a gente lá, dá o like, se inscreve e a gente
vai continuar desenvolvendo novos vídeos para vocês aqui. Um abraço!